Bem-vindos a mais um programa da Lusac TV. Olá, Carlos. Olá, Ludmila. Passaste uma boa semana? Uma ótima semana. O que é que temos no nosso programa hoje? Hoje vamos ter uma entrevista com a Cristina Couto, que é uma lusodescendente, filha de uma família bicultural, bilingue, que nos vem falar de todos os problemas que isso representa. E vamos também ter uma entrevista com o ciclista campeão mundial Rui Costa, que esteve de passagem no Quebec, onde participou no Grande Prémio da cidade de Quebec e da cidade de Montreal. E temos também uma entrevista com a Jacinta Amâncio, que é diretora-geral da Caixa Portuguesa Desjardins, e também, sem esquecer, a sua crónica Habitual. Ótimo. Fique connosco. Até já. No âmbito das nossas entrevistas com personalidades da nossa comunidade, temos hoje o prazer de receber a diretora-geral da Caixa Desjardins Portuguesa, a nossa amiga, a Jacinta Amâncio. Sim. Mas o que nos interessa mais hoje é a pessoa, que é também uma das pessoas, a meu ver, das mais conhecidas da comunidade. É possível. Sempre Diga-me trabalhei lá na comunidade. como é que foi o seu percurso, de onde é que veio, quando é que chegou cá? Olha, que até é interessante. Portanto, eu passei a minha infância em Angola. Portanto, em Portugal somos considerados retornados. Ora, acontece que eu tinha já o meu bacharelato em História, quando cheguei a Portugal, e em 75. E em 76, em março de 76, comecei a dar aulas em Portugal. O primeiro lugar onde eu dei aulas foi no Liceu de Guimarães. Imagina, eu sou da Beira. E, portanto, mas o meu marido é de Braga e, naquela altura, proporcionou-se também para nós de estarmos em Braga. Eu estava grávida do meu filho e ele nasceu, portanto, na cidade de Braga. Comecei a trabalhar quando ele tinha 12 dias e depois disso nunca mais deixei de trabalhar. Portanto, está a ver que tenho um percurso de trabalho que é invejável. Imagino que nunca me falta o trabalho. Como dizia o outro, quem não sabe fazer mais nada trabalha. Trabalho, é isso mesmo. Por isso é que eu digo que tenho um percurso invejável. Eu nunca estive na chamagem, no desemprego, nem aqui, nem em Portugal. E em que altura que aparece essa decisão de vir para o Canadá? Ora, eu estive em Portugal e onde eu pedi para ser colocada, devia ter lá um santinho no Ministério da Educação, eu era colocada. E o último ano estive no Algarve e gostei imenso do Algarve. Mas, como sabe, as condições de um professor em Portugal, na altura, o salário não era muito grande e o meu marido Estamos a falar de 77, Estamos 78? a falar de 76, 77, 78. O salário não era enorme, se bem que fosse considerado um salário da classe média. Ora, naquela altura, o meu marido diz, este país não tem futuro. Temos que fazer alguma coisa, temos que ir embora para outro país. E o país que, naquela altura, nos veio à ideia foi o Brasil ou o Canadá. Mas o Brasil tem sempre aquela ideia de que o Brasil é muito bom, o clima é muito bom, mas a segurança no que diz respeito à segurança, é muito relativo e deixa muito a desejar. As pessoas tinham sempre más experiências. Quando falávamos das pessoas que tinham ido para o Brasil, aquilo que diziam não era bem aquilo que a gente gostaria de ouvir. Desculpe interromper, nessa altura havia muitos retornados que realmente foram para o Brasil. Muitos. Não só para o Brasil, mas também para a África do Sul. Ok, exato. Ora, a nossa decisão foi tomada, já estávamos em Portugal, portanto, nós chegamos em 75 e nós entramos no Canadá em 79. Já estávamos há alguns aninhos em Portugal e posso lhe dizer que eu até gostei de viver em Portugal. Mas o meu marido nunca se adaptou e decidiu que tinha que ir embora e a escolha foi o Canadá. Desculpe só interromper. Essa má adaptação do seu marido em relação a Portugal teve a ver com a situação política que na altura vivia lá? Teve. No fundo, há uma culpabilização que se faz ao país e culpabilizava Portugal pela maneira como a descolonização foi feita. Não que se estivesse contra o descolonialismo, mas a maneira como as coisas se processaram, que não foram fáceis. E é interessante saber, já que quer saber o meu percurso, eu estava no Lubito, que era a cidade onde os meus pais viviam. O meu pai trabalhava para o governo português e quando eu quis voltar a Passar da Bandeira, já nós não conseguimos entrar porque os sul-africanos estavam a entrar pelo sul de Angola.
E, portanto, entramos num barco no Porto de Lobito e saímos no Porto de Luanda sem dinheiro, sem cartas, sem nada. Quando Nessa altura chegamos, não havia as organizações... não havia, era uma desorganização total. Quando cheguei a Luanda, havia uma fila de negros à frente e todos batiam palmas. E quando estavam a bater palmas diziam: colono, vai para a tua terra, colono, vai... No entanto, nós não fomos colonos nenhuns, mas isto é só... Enfim. faz parte do nosso percurso e é isso que nos forja no futuro. E, portanto, o meu marido não gostou da maneira como os portugueses trataram os retornados naquela altura e queria realmente começar uma vida nova num país diferente de Portugal. Portanto, a escolha foi o Canadá, chegamos aqui em 79. Só um pequeno interregno. As autoridades canadianas aceitavam facilmente os pedidos dos... Sim, nós, por acaso foi o meu marido que foi fazer o pedido, em dezembro, no princípio de dezembro, e nós, no dia 1 de janeiro, tínhamos uma carta à porta, portanto, a carta... Menos de um mês. Menos de um mês, a dizer que podíamos emigrar como imigrantes independentes. O visa até era um visa amarelo, naquela altura. Aqui, quando, portanto, eu trabalho na Caixa, isso toda a gente sabe, e quando, no princípio, nos anos 80, nós pedíamos uma referência e nos traziam o visa, habitualmente o visa era cor-de-rosa. O meu visa é amarelo. É amarelo. Portanto, quer dizer era que... independente. Portanto, nós... E então entramos como imigrantes independentes, tínhamos direito a tudo, quer dizer, eu também estive no COFI a aprender, tinha aprendido francês quando estudei, mas sabe que o nosso francês quando se estuda e o francês falado, a diferença é muito grande. Portanto, eu não entendia nada do que os quebecós falavam naquela altura. Portanto, porque havia também o problema do sotaque. Exatamente, ainda por cima, não é? Portanto, nós aqui estamos a falar em soulier, não estamos a falar em chaussures. Portanto, como os franceses dizem, não é? Ora, quando entrei em 79, eu tive um colega em Portugal que era irmão do padre Fatela daqui. Ah. E foi meu colega na escola, no Liceu da Covilhã. E quando eu lhe disse que gostaria de ir para o Canadá, ele disse: tem piada, sabe que na paróquia em Montreal eu tenho como o meu irmão é o pároco em Montreal, na paróquia dos portugueses. E deu-me uma carta de referência. Nessa altura ainda não tinha uma cidade de destino em vista? Não, portanto, e deu-me essa referência. Depois, quando nós pedimos, de facto, para emigrar para o Canadá, decidimos vir para Montreal porque se falava francês. E eu tinha mais facilidade, apesar de não os compreender, tinha mais facilidade no francês que no inglês, contrariamente ao meu marido, que teve sempre uma tendência mais para o inglês. De qualquer maneira, cá cheguei, em 1979, com uma carta de referência para o parque da nossa paróquia. Portanto, quando lá cheguei, o padre Fatela recebeu-me e disse-me: olha, Jacinta, já não sou eu que mando nada. Quem está aqui era um outro padre que era da Madeira, que era o padre José Manuel de Freitas. E, portanto, mas de qualquer maneira, nós temos uma escola que funciona ao sábado e eu vou apresentá-lo ao Sr. Padre José Manuel e com certeza que ele lhe vai dar trabalho. Muito bem, apresentou-me ao Sr. Padre José Manuel e o Sr. Padre José Manuel deu-me trabalho no sábado seguinte como professora na Escola Santa Cruz. Portanto, digamos que o seu percurso tem sido facilitado bastante. Tem sido facilitado de uma maneira ou de outra de se conhecer A, B ou C. E sabe que na vida, no fundo, nós vivemos numa sociedade e habitualmente nós damos a mão direita, mas a esquerda também está pronta para receber. Eu também gosto de dar, também gosto de ajudar, quando posso. Faço o meu possível. Portanto, e também tenho tido em troca essa ajuda para continuar a se ingrar na vida. Porque nós, sem uma ajudinha, nós não vamos a lado nenhum, de facto. Por muito boa vontade que a gente tenha, claro, por muita inteligência que se tenha, precisamos sempre de um empurrão, como se diz em bom português, não é? E por conseguir, na sua chegada cá e até ir para a Caixa, o que é que se passou? Bom, imagino que o padre Zé Manel disse-me assim: ó Jacinta, a senhora é portuguesa, pois, chegou aqui, tem um bom português, eu gostava que viesse aqui trabalhar para a igreja. Então vou-lhe dizer que eu fui secretária da Igreja Portuguesa. Nessa não sabia. Durante um período muito curto. E eu, quando eu fui substituir, a pessoa que lá estava, a pessoa em causa, estava grávida, teve um bebê, e eu, quando ela acabou, eu vim-me embora. E a partir desse momento, portanto, um ano e tal depois de estar, eu fiz um pedido de trabalho na Caixa. E quando fiz o pedido de trabalho na Caixa, foi o Sr. Chabregas, imagino, e o Sr. Neto,
não sei se conhece, Conheço, com certeza vi conhece as duas há pessoas. 2 dias atrás. Que o senhor Chabregas até está muito bem ainda, mas o senhor Neto até está bocadinho um bocadinho mal, mas de qualquer modo foram as 2 pessoas que me fizeram uma entrevista. Eu quando vi 2 pessoas daquela fazer uma entrevista a mim, e portanto eu não tenho o nariz levantado, mas eles próprios disseram, mas a senhora porquê é que quer vir trabalhar na Caixa? Muito simples, porque eu preciso trabalhar. Tão simples como isso. A resposta é simples, eu preciso trabalhar, tenho um filho pequeno e eu quero trabalhar, a fazer, não é, mas a senhora tem, de facto, tem a certeza que quer fazer este trabalho? Eu tenho. Tinha habilitações demasiado para o posto. Para o posto que ocupei. Mas eu gostei imenso de fazer aquele trabalho, sabe? Começou como caixa. Sim, como caixa, mas era um trabalho tão agradável. Foi aí que e eu, desde pequena, que sempre gostei de trabalhar com o público. Acho que é salutar, acho que nos dá a vida o facto de a gente trabalhar com o público. Porque as pessoas são tão diferentes umas das outras e esta heterogeneidade é tão interessante no dia-a-dia e no contacto que faz que a pessoa goste de viver, sabe? É um incentivo à vida. E eu gostei imenso de fazer esse trabalho. E por conseguinte, a partir daí, começou a grimpar. Exatamente, E é chegou isso mesmo. ao posto que hoje tem. Com o empurrãozinho também. Também te vou dizer, quer dizer, eu tinha habilitações em letras e eu tive que fazer alguma coisa para me habituar a ler pelo menos um relatório anual, não é? Quer dizer que acabou por tirar um Eu curso acabei de economia. Acabei por me formar na universidade, acabei por fazer, não foi uma formação, eu não sou nenhuma economista. Eu vou pôr bem os pontos nos is. Eu fiz uma formação exatamente para o trabalho que eu ia executar. Não fiz uma, fiz muitas. Se lhe posso lhe dizer que fiz umas 30 formações. Oh, Portanto, chama-se isso formação contínua. exatamente. E não só isso, foi assim num espaço de período de tempo. Intensiva. De 2009 até 2002, eu fiz nada menos, nada mais do que 30 a 40 cursos. Não. Como diretora, qual é a sua responsabilidade principal em relação ao Conselho de Administração, em relação aos clientes, em relação à estrutura geral das Caixas Desjardins, porque a Caixa não é uma entidade autónoma, pertence a um grupo, embora seja um movimento cooperativo, certo, mas pertence a um elemento dessa cooperativa. Exatamente. Nós pertencemos, portanto, como se sabe, à Desjardins. A Desjardins é o grupo corporativo maior do Canadá. Em segurança financeira, é o 4º na América do Norte. E, portanto, é um grupo corporativo do qual nós nos devemos orgulhar e ao qual nós pertencemos. Portanto, nós seguimos as normas que a Desjardins nos dita. Em princípio, seguimos a lei, que é a Lei das Cooperativas e Serviços Financeiros, e depois seguimos as normas que a Desjardins nos dita e da qual nós não nos podemos afastar em nada. A norma dentro da Desjardins é como a lei para o nosso governo. Portanto, quando há um sinal vermelho a gente não deve passar, eles dizem-nos a mesma coisa. Mas vocês têm uma certa autonomia. Agora temos a certa autonomia. Então, qual é a autonomia que a Caixa tem? A autonomia tem o seu budget, faz o budget anual, o orçamento, e esse orçamento somos nós que o fazemos e aprovado somos nós. Eu, em princípio, sou eu que faço. Se me permite, esse orçamento, além das despesas da operação, pessoal, tudo necessário, vocês também têm, nesse orçamento previsto, têm também previsto alguma parte, digamos que é uma espécie de retribuição à comunidade? Claro, claro. E temos tido sempre, nós chamamos a isso um ristourne, ok? Que, de facto, a tradução em português é um retorno de... E aquilo que a palavra quer dizer é exatamente isso, é o retorno dos excedentes, que volta aos associados. E os associados quem são? São todos aqueles que têm conta na Caixa e que têm um capital social. Pois, mas eu quando fiz a pergunta, referia-me em relação, por exemplo, que eu sei que vocês têm feito, o financiamento de certas atividades culturais. Certo, mas é aí que eu vou. Nós temos um ristorno individual e um ristorno coletivo. Ok, essa parte que eu tenho. Ora bem, o ristorno individual é a pessoas, a entidades, a companhias, que também é uma entidade moral. E o ristorno coletivo é aquilo que nós damos às nossas associações, aos nossos grupos recreativos e a todos os pedidos que nós achamos que pertencem ao meio onde nós estamos inseridos. Onde é que é o meio onde nós estamos inseridos? É o meio português. Claro. E isso chama-se um ristorno coletivo. Se bem que,
Posso lhe dizer mais. Os portugueses às vezes não sabem o poder que têm. O ristorno individual pode-se também tornar num ristorno coletivo. Havendo, entre aspas, a chamada Casa de Portugal, que se fala muito há muitos anos e que nunca mais aparece, porque as pessoas não se conseguem entender para fazerem essa casa, esse ristorno que se dá individualmente podia ser votado para se dar coletivamente. E em vez de se dar 150, 200 mil ou 300 mil... A semear à direita e à esquerda. E à esquerda, que no fim ao cabo são 200 ou 300 dólares, o que é que faz no seu bolso no fim do ano mais 200 ou menos 300? Pouca diferença faz no seu orçamento pessoal. Mas se nós tivéssemos 300 mil dólares que a Caixa desse todos os anos a um grupo, a uma Casa de Portugal, não acha que se faria muita coisa? Olha, e com essa pergunta eu dou por terminada a nossa entrevista, porque o tempo realmente nos apressa, e deixo essa pergunta à consideração dos portugueses, dos telespectadores que nos estão a ouvir e a ver, e que pensem e amadureçam essa ideia, porque realmente essa da Casa Portuguesa provavelmente sabe que nós, no Lusopress, fizemos muito para que ela se realizasse. É verdade. E dou-lhes os meus parabéns por isso e, acima de tudo, pelo vosso trabalho, porque é preciso dar do nosso tempo pessoal. Muito obrigado por esta entrevista que nos concedeu e espero que tenhamos uma outra oportunidade para voltarmos a alongar esta conversa. Com certeza. Para os nossos telespectadores, obrigado de terem estado presente connosco neste momento e nós voltamos dentro em breve. Até já. When I'm at the store, I wanna pay less, much I wanna get more. I look for the sale, I got a quintal where I grow my kale. Yeah. Some people call me just another cheap Portuguese. If it's for free, then it's for me. No, I don't like to spend money now. Girl, look at that paycheck. Girl, look at that paycheck. Girl, look at that paycheck. I work a lot. Girl, look at that paycheck. Girl, look at that paycheck. Girl, look at that paycheck. I work a lot. Yeah, I work second shift, 7 days a week. I own a single family house and 3 rental properties. I got money in the bank, but I'm never gonna show it. Show it, show it, show it. I'm Portuguese and I know it. I'm Portuguese and I know it. Yo, full-time construction. But if you pay me, I'll do your plumbing. Got a rip in new jeans? Just call Vovon, she'll fix that scene. Yeah. I love to eat fresh pão with a little cup of wine and Kish São Jorge. Go to the bar for a shot of Maceira. Nice shoes, nice shirt, now it's time for igreja. Watch! Girl, look at that paycheck. Girl, look at that paycheck. Girl, look at that paycheck. I work a lot. Girl, look at that paycheck. Girl, look at that paycheck. Girl, look at that paycheck. I work a lot. Yeah, I watch my soccer games on RTV. I eat soupers de caldeng with the side of shirties. I got Mary in a half tub and I'm not afraid to show it. Show it, show it, show it. I'm Portuguese and I know it. I'm Portuguese and I know it. Check it out. Check it out. Measure, 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 skew. Measure, 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 skew. Measure, 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 skew. Measure, 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 skew, cool. I do the folklore dance. I do the folklore dance, yeah. Yeah. I'm Portuguese and I know it. Girl, look at that paycheck. Girl, look at that paycheck. Girl, look at that paycheck. I work a lot. Girl, look at that paycheck. Girl, look at that paycheck. Girl, look at that paycheck. I work a lot.
Yankees and I know it. Temos o prazer de receber nos estúdios da Lusac TV a Cristina Couto, que é diretora de Marketing e Relações Públicas para a ICI Televisão. Vamos fazer essa entrevista em português, em inglês, talvez em francês e em italiano, não. Olá, Cristina, tudo bem? Olá, tudo bem, obrigada. Cristina, então tu és de origem luso-descendente, tu vens de uma família mista, falas a língua dos teus pais? Sim, aprendi português e depois italiano. Falei português com os meus pais em casa. A minha mãe aprendi português para a família do meu pai. Então, a tua mãe também fala? Ela fala português e o meu pai fala italiano. Uau! Mas em casa, a minha primeira língua foi português e depois o italiano. E aprendeste o português e italiano desde que eras miúda, menina? Sim. Ok, não foi mais tarde? Não. E achavas difícil? Fica mais difícil depois que eu comecei a escola, porque eu fui para a escola em francês. E quando eu comecei a escola em francês, os meus pais começaram a me falar inglês em casa. Inglês. Para me aprender, para me ensinar. Para te ensinar, Para sim. me ensinar o inglês. O inglês para tu aprender. É isso. Então, se pararam de me falar em português e começaram com o inglês. Com em o casa. inglês. Achas o português mais fácil ou mais difícil do que o italiano? Mais difícil. É mais difícil. Eu percebo muito bem, mas para falar é um pouco mais difícil. Mas estás a falar muito bem, hein? Obrigada. Eu estou um pouco nervosa ela de falar estava na televisão. Sim, sim, sim. Sei que estás muito nervosa, mas não fiques nervosa. Eu acho que estás a falar muito bem. Obrigada. Eu estou falando em português para a minha avó. Sim. Eu estou fazendo para ela. E foste à escola portuguesa ou não? Não. Meus pais tiveram que fazer uma escolha e foi a minha mãe Que decidiu. É isso. E foi para a escola italiana. E quanto tempo ficaste na escola italiana? 10 anos. 10 anos? 8 anos? 8 anos. Uau. 8 anos da E escola italiana. E sabes escrever o italiano, ler? Sim, Sim. Eu posso ler, escrever um pouco. Não é muito difícil, mas não me lembro muito agora. Sim, sim. É preciso a faz muito prática. É isso, é isso. Mas o italiano é uma língua também muito gira. Sim. Não é? Como é que tu tiveste a oportunidade de trabalhar aqui na ICI Televisão? Okay. Para essa parte, I'm going to answer in English. Sure. I found out that there was a new station that was starting up in Montreal, so I sent in my CV right away. And it was at the very beginning, and they were looking for someone to fill the position I'm in. And so I got it. I came in for an interview, they liked me, and I had all the qualifications for it. And I joined the team. It was really cool because it was at the very beginning. So I've been here since the very beginning of the station.
Congratulations. Thank you. Estava a perguntar à Cristina como é que ela teve a oportunidade, como é que encontrou a oportunidade de trabalhar aqui na ICI Televisão e diz que eles estavam, a estação era nova, estavam à procura de alguém para trabalhar em marketing e relações públicas e ela aplicou e foi escolhida e está muito contente de estar aqui. E tens algum contacto com a comunidade portuguesa? When I was younger, we went to a lot of Portuguese parties with my parents. A lot of Portuguese parties. Did you And like them? You know what? I didn't mind them. I didn't mind them. The food was always great, and it was fun to get to be within your own community. Especially that I was in French school, and there was a lot of kids from different backgrounds, but not really any Portuguese kids. So when I got to go to these parties, I got to see people from our community, which was really cool. Now it's a little harder. When I get the chance, I do like to pass by when there's the summer parties or whenever there's Festa do Espírito Santo or Festa do Santo exactly. Cristo. Or if there's whenever there's a World Cup or a Euro Yes, Cup. of course. I like of to course. support my team, so I like to go watch within the community. I'll go to a bar or a restaurant wherever they're playing. Perguntei à Cristina se ela tinha algum contato com a comunidade portuguesa. Ela diz que quando era miúda ia às festas portuguesas, como todos nós, e que agora o contacto não é tanto, vai de vez em quando, ou então quando há, por exemplo, o campeonato do mundo em futebol. Porque a menina joga futebol. Sim, sim, jogo. Então como é que tu jogas futebol? Faz quase 21 anos que eu jogo a bola. E gostas, claro. Eu gosto muito. Então diz-me, és benfiquista, sportinguista ou portista? Eu não... I don't follow, mas na minha casa somos benfiquistas. Benfiquistas. Sim. O teu pai é Sim. açoriano. Açoriano, sim. De que ilha? São Miguel. São Miguel. E onde em São Miguel? Guariana da Maia. Oh! Sim. E já tiveste a oportunidade de visitar os Sim, Açores? muitas vezes. Muitas. Sério? Sim. Quando foi a última vez que estiveste lá? Em 2011. E gostaste? Muito. E já foste à Itália? Sim. Sim. E a tua mãe é de onde na Itália? Da Calábria. Oh! Calabresa. Sim. Sim. É uma boa mistura, o açoriano e a calabresa. É uma mistura interessante. E também soube que há pouco tempo, acho que foi há pouco tempo, estiveste no continente com uns amigos. Sim. Como é que foi a tua experiência no continente? Eu gostei muito. Sim? Eu gostei muito. Foi a segunda vez que eu fui para Lisboa, mas esta vez eu tive a oportunidade de visitar muitas coisas e fui para Belém. Sim. Comer os pastéis de nata? Sim. Fomos para Belém para os pastéis de nata. Como dizer, os meus amigos queriam isso. Eles não são portugueses. Mas ouvirem falar desses pastéis de nata, então foi muito importante de ir para Belém para isso e fomos para a Torre de Belém, fomos para o Palácio da Pena em Sintra, Sim. fomos para o cenário. Sim. Consideras-te mais... Eu sei que isto vai ser uma pergunta difícil. Consideras-te mais portuguesa ou italiana ou half and half? Como é que nós vivemos isso? I get asked this all the time. Ever since I was a kid, I've been asked this. I would say that I can't say that I'm more one or the other. I'm really balanced. Like I said, my father speaks Italian, my mom speaks Portuguese. So it never was that there was more of a penchant towards one culture or the other, unless, it's the World Cup. So I'd really say that we were raised equally, like within both cultures. My parents embraced each other's cultures, so we really got to be exactly what a mix is. Like we're like a perfect mix, my brother and I. Yeah. So if Portugal plays against Italy, what do you do? So my Italian grandparents aren't gonna like this,
But I always go for Portugal. I find that they're more of an underdog team. They've never won, and in my heart, I can't help it. I go for Portugal. You almost feel bad for I them. go for Portugal. Yeah. A Cristina estava a explicar. Perguntei-lhe se ela se sentia mais portuguesa ou mais italiana. Uma pergunta difícil. Ela diz que não se sente nem mais portuguesa nem mais italiana, que é muito equilibrado. E perguntei-lhe também se Portugal joga contra a Itália, ela vai torcer por quem? Ela diz que é Portugal. Cristina, cultural diversity Yes. is a treasure for everyone. What do you think about that? I completely agree. Especially having come from a mixed background, I know firsthand what it is I feel lucky. I feel really lucky that I get to be two things. Yeah. You know, so I think it really is an asset, and it's a beautiful thing. And living here in Montreal, where there's so much diversity, we're exposed to. We get to learn about different cultures. We get to try different foods, and I think it's something that's really, really special. Perguntei à Cristina o que é que ela pensava da diversidade cultural e ela diz que, claro, é uma coisa muito importante e ela sente-se uma pessoa especial porque vive com duas culturas, portanto é uma riqueza para ela. I know you have a little message for a tua avózinha. Gostaria de dizer alô à minha avó Maria do Rosário. Cristina, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Falas muito bem português e continua a praticar, porque quanto mais praticar, melhor é para ti. Muito mais uma obrigada. vez, obrigada. Muito obrigada. E nós acabamos aqui a nossa entrevista, mas fique connosco porque há mais. Nas vésperas de serem conhecidos os resultados sobre o referendo para a independência da Escócia, o Sr. Parizeau, antigo Primeiro-Ministro do Quebec e um dos grandes líderes do movimento nacionalista e independentista pelo Quebec, lançou verdadeiramente um calhau, como se costuma dizer, no charco do Partido Québécois. Ao dizer, numa entrevista que foi divulgada pela Rádio Canadá, ao dizer que o Partido Québécois estava de rastros, andava à deriva, que estava completamente em terreno minado. Como se não bastasse realmente esta acusação tão grave do Sr. Parizeau, que já na semana anterior tinha sido, de certo modo, também confirmada pela saída do antigo fundador do partido Option Nationale, o M. Hassan, dizendo que o Partido Québécois devia destruir-se ele próprio, desaparecer e criar um novo partido com novas figuras, porque os atuais dirigentes não estavam à altura da situação. Como se isso não bastasse, vem o resultado do referendo sobre a Escócia, que foi um outro balde de água fria nos ardores dos nacionalistas, dos independentistas do Quebec. O referendo da Escócia pode dar-nos algumas lições sobre o que se passa aqui no Canadá, particularmente com as veleidades dos nacionalistas do Quebec em quererem fazer da província um país independente também. Mas é uma lição que se pode tirar, a meu ver, é a maneira como o campo dos unionistas, o campo dos que eram pelo não, se comportaram. Um pouco à semelhança do que também aconteceu durante as campanhas referendárias aqui no Quebec. Isto é, em vez de fazerem uma propaganda lógica, bem argumentada, sobre as vantagens de se viver num país multicultural, multinacional, com vários regionalismos, mas cada qual com o seu parlamento,
todos dependendo e partilhando as vantagens de um regime central, em vez de fazerem isso, não. Por exemplo, o Sr. Cameron, que andou sempre a dizer que a Escócia podia viver sozinha graças ao petróleo do Mar do Norte, e a contraposta do governo de Londres foi de que não, se vocês se tornarem independentes, as empresas, os capitais vão fugir, mas se vocês votarem não, nós, Londres, vamos dar mais poderes à Assembleia Legislativa da Escócia. Esta técnica de mostrar as vantagens de se ficar reunido num conjunto político, multinacional, multicultural, só pela negativa, isto é, como no caso do Quebec, por exemplo, dizer, vocês se saírem, vocês vão perder a perequação, que já vai quase nos 10 mil milhões de dólares que o Quebec recebe do Canadá. Ou no caso da Escócia, como foi tantas vezes ameaçado, os capitais vão fugir, as empresas vão fugir e vocês não vão poder utilizar a libra esterlina. Isto é tudo pela negativa. Eu estou à espera do dia em que alguém, dentro do movimento federalista, saia para a frente com argumentos positivos. A outra semana anterior ao referendo, eu tinha visto no programa Les Francs-Tireurs, na Télé-Québec, uma entrevista com um dos grandes homens da televisão, um dos fundadores da televisão, 4 saisons à altura, que agora se chama a televisão V, e foi também um dos que escreveu vários folhetins, tanto para a TVA como para a Rádio-Canada, o Guy Fournier, chegou a presidente da Rádio-Canada, dizer porque é que nunca tinha votado nos referendos pelo sim e que não votaria. E ele avançava 2 argumentos, que podem ser discutíveis, mas que são os argumentos que ele avança e ao que parece, ele tem um grande conhecimento da alma quebequense, sendo ele um quebequense de origem pure laine, como se costuma dizer. Ele dava 2 casos. Ele dizia, para já tenho medo de um certo relento de fascismo que existe numa certa franja da sociedade quebequense. E dava como exemplo o facto de, o ano passado, naquelas manifestações do Carré Rouge, na Primavera dos Estudantes, tanta gente ter vindo para a rua, mais movidos por um movimento emotivo, mais pela emoção do que pela razão, a ponto de desafiarem as leis e as instituições democraticamente eleitas. E o outro motivo que ele dizia é que ele não vê os quebequenses serem capazes de sacrificarem, dizia ele, 15% do seu bem-estar, 15% do seu nível de vida, durante 15 anos, que é esse o preço calculado para o Quebec se tornar independente. Quer dizer que durante 15 anos as pessoas têm que baixar o nível de vida de 15%, pelo menos, segundo certos cálculos. Ok, este é um argumento para não se votar pela independência do Quebec. Mas onde é que estão os argumentos a favor do Quebec continuar a fazer parte da Federação Canadiana? Eu já aqui falei há algumas vezes neste aspecto das vantagens de se viver num regime federativo. Mas essas vantagens não podem ser só vantagens contabilísticas. Não podemos só falar da perequação, falar das vantagens. Há outras vantagens, naturalmente de ordem económica, de ordem política, termos uma moeda em comum, das políticas monetárias serem ajustadas em função das necessidades das províncias. Mas também há uma realidade geográfica, histórica, social, que é a partilha de um passado comum a todos. Não nos esqueçamos que este grande país, que vai de um oceano ao outro, em dada altura, fazia parte da Nouvelle-France, a Nova França. E querer reduzir o país só a uma pequena parcela disso, com todas as questões que se vão levantar sobre o direito dos povos que já cá estavam, das primeiras nações, que também vão reclamar a sua independência, é mais sabido e certo. Mas há que encontrar argumentos muito válidos que existem para provar que realmente vale a pena viver num sistema federativo,
mas não se ouvem essas vozes. Eu estive a trabalhar há algum tempo na Suíça. E como sabem, na Suíça há várias línguas, há várias religiões, há vários cantões, e todos eles independentes uns dos outros. Pois eu sempre, todos os suíços que eu tive a ocasião de conhecer, que fossem eles de origem francesa ou alemânica, se consideravam, acima de tudo, suíços. E, no entanto, eles têm imensas divisões internas também. Eu conheci em certas zonas, por exemplo, duas comunas, uma de língua francesa, a outra de língua alemã, mas que se davam harmoniosamente bem entre as duas. Porquê? Porque eram ambas da religião católica. Por outro lado, eu conheci duas comunas de língua francesa, em que as relações estavam sempre difíceis. Porquê? Porque um era protestante e o outro era católico. Portanto, apesar destas divisões linguísticas e religiosas, não esqueçamos, pelo menos há 3 línguas muito importantes, o alemão, o francês e o italiano, apesar destas divisões, eles consideram-se, acima de tudo, suíços, os helvéticos. E sentem muito orgulho nisso. Por conseguinte, a minha questão com que acabo o meu ponto de vista desta semana é: porque é que é difícil aos canadianos, tanto de origem francesa como de origem inglesa, ou mesmo escocesa, de se sentirem como pertencendo a um todo que se chama Canadá? Em todo caso, é este o meu ponto de vista. Rui Costa, bem-vindo à Luisac TV. Obrigado. Eu gostava que, para começar, que o Rui Costa fizesse um pouco o resumo do que é que tem sido a sua carreira, como é que começou o ciclismo, ou porquê é que foi para o ciclismo. Num país de futebol, porquê é que se vai para o ciclismo? Mano, tudo começou através do meu pai e dos meus pais, que me sempre incentivaram a esta modalidade. O meu pai sempre foi um grande aficionado do ciclismo, mas pronto, eu iniciei... Ele foi corredor? Foi amador só, não pude passar a profissional, mas pronto, sempre foi um sonho que ele teve e não o pude cumprir, e então deixou isso ao meu encargo, entre aspas. Mas pronto, eu primeiro passei os meus 2 anos no atletismo, mas sempre o meu pai dando-me força para o ciclismo, que era algo que lhe interessava mais, onde ele sempre gostou de seguir, e lá está o sonho de um dia ser profissional e não ter podido. O Rui tem um irmão. Sim, sim. Também pratica atletismo? Também pratica, exatamente. E em que nível já agora? Sim, ele está a correr em Portugal, numa equipa profissional. Fez a volta a Portugal, onde ganhou o colega de equipa dele, onde ele teve ao apoio e a ajuda à vitória desse seu colega. E quando é que ele vai acompanhar o Rui no estrangeiro? Não sei, mas pronto, espero algum ano que seja possível. Sempre quando eram miúdos, sempre fizemos uma carreira sempre juntos, quem sabe um dia. E porquê é que o Rui escolheu agora a Lampre? Estava no Movistar, foi para ser chefe de fila ou porque não gostava da equipa onde estava? Não, eu sempre, todos os anos que estive na Movistar, sempre tive o carinho, o apoio de toda a equipa, mas pronto, eu acho que tudo tem o seu tempo, e eu acho que quando vim para a Lampre Mérida, acho que foi uma boa mudança, porque sempre procurei fazer o tour porque já há 5 anos tinha feito o tour e não queria mudar os planos,
e onde eu na Movistar ia ser complicado fazer devido a ter o Valverde e o Nairo Quintana, mas pronto, aqui o que importa foi que a Lampre deu uma oportunidade, a Lampre deu-me uma boa equipa, deu-me... Está satisfeito? Não, estou satisfeito. E deu-me a importância de poder liderar uma equipa no Tour de França, que isso também acabou por ser para mim uma enorme alegria. La Lampre Merida avec Costa, Bono, Durasek, Horner, Mori, Holland, Oliveira, Weiss, Ferry. Bonne chance, buona fortuna ragazzi, grazie. Portanto, o Rui já foi campeão de Portugal, é atualmente o campeão do mundo de estrada. Para quando a hipótese de ganhar a Volta à França, há isso? Eu sei também que já ganhou 3 vezes a Volta à Suíça. Bom, é assim, o que eu posso dizer é que até o dia de hoje as corridas que me têm adequado melhor pelo aquilo que posso ver são, claro, corridas clássicas de um dia, depois lá está, corridas de uma semana. Para já eu também nem eu posso dizer se serei capaz de um dia poder estar na discussão de um Tour, porque realmente este ano era o ano que me encontrava melhor, tive o problema de saúde, não pude talvez mostrar aquilo que realmente tinha para mostrar, mas lá está, acaba por ser outra vez ficar tudo um bocado pairado nas nuvens e bom, vamos a ver agora o próximo ano. A comunidade tem muita gente que gosta do Benfica. Eles vão ficar contentes de saber que você já foi ciclista do Benfica. Quer explicar? Sim, exatamente. E eu passei profissional e fiz os meus 2 primeiros anos profissional do Benfica. Realmente foi muito bom passar a uma grande equipa como o Benfica. Acho que para iniciar os meus frutos que tive até agora, sem dúvida que passar pelo Benfica foi muito importante. O Benfica não tem ciclismo agora. Acha que o Benfica devia ter ciclismo, tal qual como o Porto, o Sporting? Sem dúvida que sim, sem dúvida que sim. Assim, nota-se quando sai a equipa do Benfica à estrada, é enorme a multidão que apoia o Benfica. Sem dúvida que eu pude sentir de perto e acho que foram momentos muito importantes para mim, para a minha evolução. E fiz grandes amizades, ainda hoje tenho essas amizades comigo e acho que era muito importante que o Benfica viesse novamente para a estrada. Para si, o que é que sente ser o melhor atleta português nos últimos anos? Isto é profundo. Eu não sinto isso, eu acho que tenho feito simplesmente a minha carreira, tenho feito, é óbvio, bons resultados, é certo que as coisas têm-me corrido bem, campeão do mundo, o maior é isso que tive até agora, mas lá está, eu acho que o Agostinho para mim sempre foi o corredor de todos os tempos e continua a ser. O ciclismo em Portugal neste momento, como é que você pensa que está? Está em boas condições, tem bons valores, a retaguarda está preparada? Bom, boas condições não tem, é óbvio que dá para ver isso, mas é assim, da maneira que se encontra o país, não é fácil arranjar patrocínios, visto que o ciclismo depende dos apoios das empresas e claro, isso não está fácil, mas vamos a ver, vamos esperar que isto dê a volta, eu acredito que sim, porque talentos em Portugal temos. Há 4 ou 5 ciclistas como você, em termos internacionais, que participam nas grandes competições internacionais. Acha que neste momento haveria mais alguns em Portugal que podiam lá estar? Eu acho que sim, como sempre digo, é assim, este mundo aqui cá fora da Pro Tour também começa cada vez a ser mais reduzido, cada vez é mais fácil entrar e na verdade tem-se que ser muito bom para poder estar cá fora, mas eu acredito sim no valor dos portugueses, muitas das vezes lá está, é a falta de oportunidade, mas quando a oportunidade aparece, sem dúvida que é sempre bem aproveitada e é quando se vê que realmente os ciclistas portugueses têm muito valor. Antes de terminar, você já vem ao Canadá, ao Quebec em particular, há 4 ou 5 anos. O que é que acha desta região do mundo? Bem, eu creio que esta já é a 4ª vez que venho cá fazer Quebec e Montreal. Realmente
é sempre muito bom para mim. Eu, quando venho cá, sinto-me verdadeiramente feliz porque fiz bons resultados, já ganhei um Montreal, já fiz terceiro em Quebec. Realmente são sempre corridas que me encaixam perfeitamente. Apesar deste ano já terem mudado um bocado o percurso de Quebec, algo que a mim não me gostou tanto, mas pronto, Montreal vamos a ver amanhã, que nos espera. É sempre uma corrida taticamente muito forte, vamos esperar. Eu acho que a equipa está bem, eu também sinto-me motivado e a ver se o fator sorte está um bocadinho do nosso lado. Quando corre particularmente em Montreal, sente apoio dos portugueses? Sim, sem dúvida que sim. Sempre que corro cá, eu sinto muito o apoio de todos os portugueses, não só no Canadá, mas eu acho que em todas as partes do mundo que eu vou, tem sempre portugueses. É sempre muito bom contar com eles. Para mim é um orgulho estar aqui a correr perante os nossos portugueses cá no Canadá e cá de Montreal e Quebec, por isso vamos lá, pessoal, venham cá apoiar-nos a nós e pronto, espero poder dar enormes alegrias a todos. Allez, on en rajoute une couche pour ces trois guerriers. Galopin, Costa, Terence. E assim termina mais uma emissão da Lusac TV. Espero que tenham gostado e, como sabem, podem ver-nos todas as semanas, a partir de segunda-feira, às 9 da noite. Podem consultar o nosso horário com as repetições no jornal Lusopress. Não se esqueçam também que a telenovela Pai à Força já está no ar. Segunda, quarta e sexta-feira podem consultar o horário através do vosso telecomando. E também não se esqueçam de visitar a nossa página Facebook, Lusac TV. Até para a semana. Até para a semana. Pa'l mundo, otro nivel de música. Sube, sube, súbelo. Cuando sobe a temperatura, mexe a cintura. Ay, ay, qué locura. Ay, ay, qué locura. Cuando sube la temperatura, mueve tu cintura. Ay, ay, qué locura. Ay, 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 ay. Estoy bendecida e que Deus nos bendiga. É noite de verão, ninguém vai parar. Toda a noite baila assim, assim, assim. Pura emoção, ritmo tropical. Me quedo louca, ven a mí. Perco os sentidos, sube a presión. Sube, sube. Quando tu bailas, acelera corazón. Sinto teu corpo, dá-me pasión. Se danças comigo, perdo la razón. Quando sobe a temperatura, mexe a cintura. Ai, ai, que loucura. Ai, ai, que loucura. Quando sube a temperatura, mueve tu cintura. Ai, ai, que loucura. Ai, 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 ai. Sube, sube, súbelo. Sube, 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 súbelo. Tu coração sempre a bombar. Arriba la fiesta junto a ti. É pura emoção.